Nesse vídeo, eu vou esclarecer as principais dúvidas que a gente recebe aqui na Novak quando o assunto é reforma tributária. Desde as mais simples até aquelas mais complexas, que costumam travar decisões importantes nas empresas. Então, acompanhe até o final, porque esse conteúdo vai te ajudar muito. E se surgir alguma dúvida que eu não respondi aqui, deixa nos comentários que vai ser um prazer te responder. A reforma tributária já está valendo? A legislação já está em vigor, mas o calendário da reforma inicia em 2026. E você precisa se adequar ainda esse ano para não correr o risco de não emitir notas, por exemplo, no dia 5 de janeiro, que já vão estar valendo essas regras. A reforma tributária vai somente mudar os nomes dos impostos? Não, a mudança vai muito além do que só os nomes. Vai mudar completamente a forma com que a gente apura os impostos atualmente. Primeiro, não teremos mais créditos tributários, e sim créditos financeiros. Isso mesmo, a reforma tributária não irá impactar somente no setor fiscal da sua empresa, mas também no setor financeiro, porque o imposto pode ser recolhido no momento que você recebe do seu cliente e também no momento que o fornecedor paga o imposto lá. Então, esse crédito financeiro irá impactar diretamente na forma com que você precifica os seus produtos. Por isso, é muito importante que todas as empresas alinhem não só a parte fiscal, mas também o seu fluxo de caixa para entender como a reforma irá impactar o seu negócio. MEI e Simples Nacional também serão afetados? Sim. Embora o Simples ainda possa continuar recolhendo os impostos da maneira que recolhe hoje, ele precisará tomar uma decisão importante. Se ele continuar fazendo da mesma forma, ele poderá perder clientes e competitividade por não repassar os créditos tributários e financeiros que comentamos no item anterior. Então, o Simples Nacional precisa estudar a sua cadeia, não só de clientes, mas também de fornecedores, e estudar se essa mudança poderá ser benéfica ou não para o seu negócio. Já o MEI funciona da mesma forma. O MEI e o Simples, eles continuarão existindo. O que muda é a sua relação de competitividade perante os demais fornecedores que estarão recolhendo os impostos na nova forma. Essa mudança vai acontecer gradualmente, então o Simples Nacional pode perceber tarde demais que o seu cliente está comprando do concorrente. Minha empresa é pequena. Preciso me preocupar com isso agora? Sim, com certeza. Quanto menor a empresa, ela está mais sensível às mudanças. Por isso, se planejar e entender agora como a reforma irá impactar o seu negócio é essencial para mantê-lo saudável no mercado. Como saber se a reforma vai aumentar ou reduzir os impostos na minha empresa? Essa é uma dúvida muito comum. E a resposta é que depende. Depende do seu regime tributário, da forma que você faz a sua operação, depende do produto, do serviço que você vende ou presta. Então, a Novak, pensando nessa complexidade, preparou um serviço exclusivo de consultoria para a reforma tributária. Com essa consultoria, a sua empresa pode se preparar e antecipar mudanças que serão necessárias para manter o seu negócio lucrativo e saudável no mercado. Se você precisar de ajuda com isso, o link está aqui na descrição desse vídeo para você entrar em contato com a nossa equipe. Preciso mudar o meu sistema ou ERP por causa da reforma? Provavelmente sim. Se o seu sistema ainda não estiver adequado às novas formas de emissão de nota fiscal eletrônica, você precisará mudar o seu sistema. Nós da Novak recomendamos alguns softwares que já estão preparados e já estão sendo testados para que em janeiro de 2026 a documentação necessária e fiscal esteja em acordo com a nova legislação da reforma tributária. Se você ficar com dúvida, deixe um comentário aqui nesse vídeo que a nossa equipe entrará em contato para ajudá-lo nessa decisão importante. A reforma vai unificar todos os impostos mesmo? Não. Ela propõe fazer uma unificação e distribuir um imposto dual, que é o IBS e a CBS. Os impostos que estão sendo tratados nessa reforma tributária são o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI. Então, esses impostos serão afetados. Agora, os demais impostos, como o imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social e também a contribuição previdenciária patronal, esses ainda não sofreram nenhuma alteração e não serão modificados com essa fase da reforma tributária. Aí, um ponto bem importante e interessante sobre a reforma tributária, que traz um benefício para as empresas e diminui a complexidade dos impostos. Com a reforma tributária, acaba todas as variações de ICMS que existem até então. Então, ICMS de substituição tributária, DIFAL, ICMS antecipado, tudo isso vai ser encerrado
com o novo imposto da IBS, que é nacional e tem uma alíquota única para todo o país. Vai acabar a guerra fiscal entre os estados? Como eu comentei anteriormente, esse é um dos objetivos da reforma tributária. Com a unificação da alíquota nacional, a reforma tributária propõe acabar com a guerra fiscal que existe hoje dentro dos estados brasileiros. Mas aí temos um ponto de atenção. Com isso, também vão acabar os benefícios fiscais atrelados ao ICMS. Então, se a sua empresa utiliza um desses benefícios hoje, é preciso revisar qual será o impacto dessa perda de benefício no seu negócio. A reforma afeta a exportação ou a importação? Sim, a reforma alterou muito as regras como a gente importa e exporta, já que boa parte dos impostos que incidem sobre essas operações são PIS, COFINS e o ICMS. Então, quem faz esse tipo de operação precisa estar atento às novas mudanças. Nós gravamos um vídeo também sobre como a reforma tributária afeta as operações de importação. Vou deixar um card aqui para você conferir, caso esse seja o caso da sua empresa. Como me planejar na prática? Você precisa começar com o diagnóstico completo da reforma tributária. É aqui que a Novak pode auxiliar com uma consultoria especializada na reforma tributária no seu negócio. Nós podemos fazer todo o levantamento de impostos que estão sendo pagos hoje, como eles ficarão com a reforma tributária, quais operações financeiras e comerciais serão afetadas com as novas regras e propor um plano de ação junto com a sua equipe para que ele seja executado nos próximos anos. Lembramos aqui que a reforma tributária levará 7 anos para ser implementada totalmente. Então, serão longos anos em que a sua empresa precisa ter um plano estratégico bem delineado e acompanhado por especialistas. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like aqui. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a alcançar mais empresários como você. E se você precisa de ajuda com algum aspecto da contabilidade, seja reforma tributária ou outro assunto, clica no link da descrição. O nosso time está pronto para conversar com você, entender a sua empresa e te ajudar com mais clareza. Até a próxima!